paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na nossa lição de número 12. Mas antes de tudo, eu quero desejar a você um Feliz Natal, esperando que Deus em Cristo possa abençoar poderosamente a sua vida, a sua família. E eu sou grato a Deus por você estar aqui conosco até esse período. Que Deus em Cristo possa te abençoar poderosamente em nome do Senhor Jesus. E que Cristo venha surgir cada vez mais em sua vida, em suas atividades, para a glória do seu nome. Hoje nós chegamos na lição de número 12, penúltima lição desse trimestre, deste quarto trimestre da CPAD em 2020. E o tema da aula de hoje é um tema muito especial: as bênçãos do avivamento espiritual. Hoje nós vamos compreender a respeito desse tema tão interessante para o nosso crescimento em Jesus. Essa lição foi escrita pelo pastor Cláudio Alexandre e eu espero que Deus em Cristo possa falar com você. Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, gente boa, em nome de Jesus, coloque aí o seu hashtag Glória a Deus e participe conosco. A gente está com uma ferramenta muito especial. Nós estamos com o Facilita EBD, o nosso site, onde você vai encontrar recursos específicos para professores da Escola Bíblica Dominical, como o nosso treinamento para professor da EBD. E eu espero que possamos edificar você, te ajudando e auxiliando nesse ministério. A nossa aula de hoje tem um texto bíblico, nós temos alguns pontos e alguns objetivos para poder trabalhar junto. Lembrando também que o nosso primeiro trimestre da CPAD em 2021 já está disponível aí para você aqui da classe dos juvenis, tá? É só você procurar no nosso canal. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 12, Avivamento para a Juventude, e o tema da aula de hoje é um tema muito especial: as bênçãos do avivamento espiritual. Vamos compreender que todo o avivamento espiritual transmite então bênçãos, bênçãos que edificam a nossa vida, bênçãos que nos aproximam de Cristo, bênçãos que nos ajudam a dar testemunho da sua essência, da sua manifestação entre os homens. E é claro que a gente precisa também ter em mãos alguns textos bíblicos que são base para a nossa ministração de hoje. O primeiro texto bíblico está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Faça essa leitura com os teus alunos. O segundo é a nossa leitura bíblica em classe, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 25. Lê esse texto, você vai perceber ali exatamente sendo traçado para você o fruto, as qualidades do fruto do Espírito. E nós vamos crescer em Cristo analisando isso juntos. É claro que estamos conversando com você a respeito do avivamento espiritual. E o primeiro ponto da aula de hoje traça o seguinte assunto: o fruto do Espírito é gerado. Hoje nós vamos compreender em sala de aula a respeito da importância de entender sobre o fruto do Espírito. Todo avivamento gera o fruto. E esse fruto demonstra exatamente a nossa intimidade com Jesus. Ou seja, não devemos buscar apenas os dons espirituais, que são bons, que são maravilhosos, mas devemos buscar também o fruto do Espírito para dar testemunho desses dons que habitam em nós. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. O que é? O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é apresentado por Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas Cristo, lá em João, capítulo 15, fala que todo aquele que está ligado nele, ele como a representação da videira, dá frutos. Isso quer dizer que a partir do momento em que você tem uma intimidade com Jesus, um relacionamento com Jesus, é necessário que você dê frutos para a glória de Deus. Isso também demonstra a sua intimidade com Jesus. E Paulo traz as qualidades deste fruto. São qualidades que demonstram o testemunho de Cristo em nossas vidas.
E todo cristão precisa ter essas qualidades. Essas qualidades que são testemunhos para o mundo, que demonstram exatamente ao mundo que nós pertencemos a ele. Somos diferentes. Somos a igreja do Senhor. E avançando, vamos então para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: o mover do Espírito e o fruto do Espírito. Nós precisamos compreender que o mover do Espírito é essa manifestação do Espírito Santo trabalhando como quer. Quando pensamos no mover do Espírito, lembramos de avivamento. Quando paramos para meditar sobre o mover do Espírito, lembramos da atuação direta do Espírito Santo na igreja, avivando a igreja, aquecendo os corações, distribuindo dons espirituais aos servos e discípulos de Cristo. Quando paramos para observar que o mover do Espírito é um mover espiritual e traz uma riqueza de intimidade com Jesus, lembramos também do fruto do Espírito. Todo mover espiritual gera fruto. O fruto demonstra exatamente o nosso testemunho a esse mundo, como acabei de explicar para você no primeiro subtópico. Todo cristão precisa gerar frutos para demonstrar que está ligado em Jesus. Frutos que demonstram exatamente o domínio do Espírito Santo em sua vida. Isso quer dizer que o Espírito Santo passa a te dominar, controlar você, te orientar no teu dia a dia, nas suas decisões, te orientar trabalhando no teu caráter, te orientar também trabalhando na tua personalidade. Isso fala de uma vida que está sendo dominada por Jesus, uma vida que está sendo guiada por Jesus, trabalhada pelo Espírito. Então, o mover é o avivamento e o fruto é esse testemunho que precisamos dar diariamente. Avançando, vamos caminhar para a glória de Deus para o terceiro subtópico aqui do ponto número 1 da nossa lição. Uma vida transformada. Nesse terceiro subtópico, precisamos entender que o verdadeiro avivamento causa impacto, causa transformação. E essa transformação gera frutos. Então, todo cristão precisa ser impactado por Jesus. Somos impactados pelo avivamento, mas precisamos gerar frutos desse impacto. Esse impacto demonstra em nós essa vivência e intimidade com Jesus. O que é que você vai dizer para os teus alunos já nesse primeiro ponto? É necessário experimentar o avivamento, mas é necessário também gerar o fruto desse avivamento. Todo avivamento é, na realidade, essa manifestação do Espírito em nós, no nosso dia a dia, na nossa forma de agir, nas nossas decisões. E eu espero que Deus em Cristo ilumine você para explicar isso em sala de aula. Avançando, apresente a ação do tópico 1. E o segundo ponto da nossa aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. O amor de Deus é derramado. Nesse segundo ponto, precisamos entender que a manifestação de um avivamento é a manifestação também desse amor de Deus sendo derramado na vida dos homens. E o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica: a maior característica da vida cristã. 1 João capítulo 3, versículo 14. Cristo deixa claro, através de João, escrevendo essa carta tão preciosa, que aquele que está em Cristo deve dar testemunho. E ao mesmo tempo, se estamos em Cristo, devemos amar o nosso próximo. Isso quer dizer que se nós estamos sendo frutos de um avivamento e precisamos dar esse fruto, é necessário demonstrar esse fruto em amor, em respeito, em perdão. A partir do momento em que você nega o perdão, você então não está ligado em Jesus, que é a videira verdadeira. Você então não está ligado em Cristo para gerar esse fruto. Todo avivamento gera fruto. Lembre-se disso. E a marca espiritual na vida do crente que está gerando fruto é exatamente essa essência do perdão, essa essência de demonstrar o amor, essa essência de respeitar o próximo, essa essência de honrar aquele que está mais velho no ministério do que você. Cristo trabalha exatamente nessa essência. E eu espero que você possa dar frutos para a glória de Deus com os teus alunos. Avançando,
Vamos para o segundo subtópico da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Um tempo de crises. A gente precisa observar nesse segundo subtópico, aqui do segundo ponto da nossa lição, que estamos vivendo em um período de crises espirituais e crises morais também. As pessoas estão se entregando à depravação, ao pecado, à luxúria, ao afastamento da presença de Deus. E o cristão precisa fazer a diferença nesta geração. Você percebe então que a mentira passa a ser vista como verdade, mas permanece sendo mentira. Que a verdade passa a ser vista como mentira e é questionada. Mas nós precisamos observar à luz da Bíblia que estamos vivendo em períodos de crise, porém não podemos nos render a essa crise. Como cristãos, precisamos dar testemunho para a glória de Deus. Isso quer dizer que o avivamento vai além das quatro paredes da tua igreja. Deve sair do culto e deve permanecer no dia a dia, na tua roda de convívio, na tua vivência social, nas tuas redes sociais, por que não? Você pode dar frutos do Espírito para a glória de Deus. Avançando, vamos para o nosso terceiro subtópico aqui do ponto número 2, que trata sobre o seguinte assunto na nossa Escola Bíblica Dominical. A solução é o avivamento. O que a nossa geração precisa experimentar é o avivamento. O avivamento gera frutos. Daí então a importância de buscarmos, pedir a Deus. Porque o avivamento não é humano, mas o avivamento vem da parte dos céus, vem da parte de Deus. O avivamento não é provocado por você, por mim, pelos teus alunos, mas é provocado pelo mover do Espírito Santo habitando em nós. É por isso que precisamos buscar um avivamento para trazer transformações na nossa sociedade. Precisamos buscar um avivamento para trazer uma vida nova em Cristo para a nossa geração. Finalizando esse segundo ponto, eu espero estar contribuindo com você a presente ação do tópico 2 e avance para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: fome de Deus. Nós precisamos entender nesse terceiro ponto que nós precisamos ter fome e sede de Deus. Já gritou isso o profeta Amós. Como a nossa geração precisa ter fome e sede de Deus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: o anseio pela presença de Deus. Se desejamos ter um avivamento, precisamos ansiar pela presença de Deus. Assim como o salmista disse no Salmo 42, a minha alma anseia por ti, semelhante à corça que anseia por águas. Precisamos buscar a Deus perdidamente, todos os dias, pedindo a Deus para que o Senhor possa trabalhar em nosso coração diariamente. Você precisa de avivamento, mas para experimentar desse avivamento, você precisa dar o primeiro passo, buscar, ter fome. O pastor Hernandes Dias Lopes chega a dizer que fome de Deus é um jejum. O jejum é conhecido como fome de Deus. É a partir do momento em que você tira um momento de consagração para ter um relacionamento com o Altíssimo. A nossa geração também precisa disso. O primeiro subtópico trata sobre esse assunto. O segundo, nós vamos ver o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Indo em direção a Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Paulo diz que nós precisamos prosseguir em direção a Deus, a presença de Cristo. Todos os dias você precisa prosseguir em direção à presença de Cristo. Nós precisamos prosseguir em direção à presença de Cristo, com o nosso testemunho, trabalhando, exaltando a Jesus, louvando a Deus com o nosso coração, com as nossas atitudes, tendo certeza dessa salvação que é dada por Cristo na cruz do Calvário. E é claro que, compreendendo isso, nós vamos experimentar um verdadeiro avivamento. O terceiro e último subtópico da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui no EBD. Devemos ter fome de Deus. A nossa geração precisa retornar para o princípio, para os marcos que foram ensinados a nós, os pentecostais. Buscar o batismo com o Espírito Santo, a experiência pessoal, o testemunho para o dia a dia. A nossa geração precisa crescer e avançar em Jesus para a glória de Deus. E aí vem a questão: como você está dando testemunho da tua fé?
como você está avançando em Cristo, como você tem buscado essa essência maravilhosa para o teu dia a dia. Para e reflita sobre isso. Eu espero que essa palavra possa ter edificado você na aula de hoje. E te aguardo por aqui, claro, no nosso próximo trimestre de 2021, que já tem coisa boa aí para você no nosso canal. E te aguardo por aqui também na nossa última aula, lição de número 13, lição a qual nós vamos tratar sobre o seguinte assunto aqui na EBD. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Gente, um beijo no teu coração, acesse o Facilita EBD e até a próxima aula, se Deus quiser.